Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje, nessa questãozinha aberta, a gente vai discutir um pouquinho se você sabe, identificar ou, conhece o que são os compostos iônicos, o que são os compostos covalentes, as interações intermoleculares entre esses compostos, porque a questão vai exigir de você esse tipo de conhecimento através da proposta de uma tela de celular que, se quebrar, consegue se reconstruir, né? Uma tecnologia, quem sabe, no futuro. Então, fica ligado aqui, é uma questão aberta. Você precisa realmente dominar os conteúdos, porque não tem alternativa para te ajudar a caminhar e chegar na resposta correta, beleza? É você quem vai ter que desenvolver ela do zero. Galera, é química, vem comigo depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que nós temos nessa questão? Ó. Em breve, telas de telefone celular serão produzidas com material capaz de se autorregenerar quando riscado ou mesmo quebrado. Considere um composto sólido hipotético constituído por moléculas altamente polares e que contém apenas átomos de carbono, nitrogênio e oxigênio. Quando telas produzidas com este material forem quebradas, as forças intermoleculares serão fortes o suficientes para unir as duas partes. As moléculas do material irão se juntar e colar as suas duas partes, restaurando seu estado original. Agora responda os itens abaixo. Classifique um composto sólido hipotético como iônico ou molecular. Indique qual a força intermolecular seria responsável pela autorregeneração da tela celular. E letra C. Uma opção para se proteger a tela de vidro comum é o uso de películas adesivas. Os adesivos são compostos por substâncias apolares e podem aderir praticamente a qualquer superfície. Qual força intermolecular mantém a película colada ao vidro? Então essa é a pergunta. Vamos ver o seguinte, ó. Ele quer saber, classifique o composto hipotético como iônico ou molecular. Aí você vem no enunciado e ele fala assim, ó, o composto hipotético, constituído por moléculas altamente polares, isso aqui vai ser importante no outro item, e que contenha apenas átomos de carbono, nitrogênio e oxigênio. Ok, então esses são os compostos que nós vamos trabalhar. E ele quer saber se é iônico, são os átomos que nós vamos trabalhar. Ele quer saber se o composto é iônico ou se ele é molecular. Beleza, galera? Então eu preciso te dar uma dica desse conteúdo. O que caracteriza um composto iônico e o que caracteriza um composto molecular? Composto molecular é um composto covalente. Ok. Iônico ou molecular? Galera, eu preciso que você saiba, Eu vou te dar esse macetinho aqui, ó, que um composto iônico ele é formado por um metal mais um ametal ou não metal. Por quê? O composto iônico é um composto que tem transferência de elétrons, ou vai formar íons. Então você tem que ter um elemento muito eletropositivo, um elemento que quer doar elétrons, um metal. Principalmente aqueles mais à esquerda da tabela periódica. E um ametal, que é um que quer ganhar elétrons, tem alta eletronegatividade. E são os átomos que estão mais à direita, mais próximos dos gases nobres ali, próximos de completar o octeto. É claro que são os extremos da tabela periódica, e eu estou te dando uma dica, um resumozinho aqui. Já o composto molecular, ele é formado por hidrogênio mais hidrogênio, ou hidrogênio mais um ametal, ou ametal mais ametal. E é assim que você identifica. Para isso, você precisa saber carbono, nitrogênio e oxigênio. Eu tenho algum metal ali? São todos ametais? Se você souber isso, fica tranquilo, você mata a sua questão. Se você não souber, você vai acabar tendo que chutar essa questão, esse item. Para te ajudar, eu quero aproveitar e te fazer um convite para ir lá no meu Instagram, porque no meu Instagram eu divulgo mapas mentais e divulgo resumos. Então, por exemplo, com esse mapa mental, você poderia aqui agora, enquanto está estudando, consultar e identificar quem são os não metais, quem são os metais, Lembrando que aqui o hidrogênio está no grupo 1, mas tem até a piadinha, Assim como o Batman, o hidrogênio ele não tem família. Ele está ali no grupo 1, mas ele não é um metal alcalino. Te digo, os elementos são distribuídos em ordem crescente de número atômico. Te dou os nomes das famílias. Temos as distribuições eletrônicas, dividido por bloco. O que representa os períodos.
quem são elementos representativos, tem tudo da tabela periódica nesse mapa mental. Então, está estudando, isso aqui é uma ótima ferramenta. Você abre, tem todas as informações de tabela periódica para você fazer a questão. Então, ó, lá no meu Instagram, @abporto, tem esse e tem vários outros. Além disso, lá eu lanço quiz semanal, eu lanço vídeos de experimentos, coisas que às vezes não dá para ser feito em sala de aula, né? Os mais legais, que tem ácidos que explodem. Tem lá para você ver tudo explicadinho. Junto com as chamadas para o YouTube. Liberou uma aula nova. Eu sempre divulgo lá, além de outras coisas, né? Um bate-papo e, enfim, curiosidades. Então confere lá, um mapa mental desse te ajudaria muito. E aí, vou aproveitar para te mostrar aqui. Os elementos que ele quer discutir comigo são carbono, nitrogênio e oxigênio. Eles estão lá nos não metais, está aqui para você, os não metais. Em roxinho, azulzinho são os halogênios, os gases nobres, né? Mas não metais está aqui, carbono, nitrogênio e oxigênio. O composto hipotético é formado só por esses caras. Na tabela do pismo você precisaria ter essa noção, não é colorida, então você precisaria saber previamente disso. Para isso que a gente tem esse macetinho. Eu sei que está um pouquinho pequeno, mas serve para você fazer. Ó. Depois do boro, você vem para a direita, desce 2 degrauzinhos, 2 átomos e vem direita, baixo, direita. Os elementos que estão para cá, à esquerda, são os metais, com exceção do meu hidrogênio. São metais. E aí você já sabia, carbono, nitrogênio e oxigênio não é metal, ele é ametal. Consequência disso, vamos voltar para a nossa questão aqui, ó. Ih, tirei a apresentação. Foi mal. Voltando. Era só para tirar o zoom, eu tirei a apresentação. Estamos de volta. Voltando aqui. Então, carbono, nitrogênio e oxigênio são todos eles ametais. Então, ametal com ametal, eu tenho o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. Então, classifique o composto hipotético como iônico ou molecular. Qual é a classificação dele? Molecular. Ele só pediu para classificar, tá ali. Por quê? Porque é constituído por ametais apenas. Ok, então a letra A tá ali. Letra B. Qual a força intermolecular seria responsável pela alta regeneração aí da tela do telefone? Pessoal, ele falou que o composto ele é polar. Bom, as interações intermoleculares, elas podem ser divididas assim, bem grosseiramente, né, como sendo, vou começar aqui por baixo, ó, a chamada dipolo induzido ou dipolo induzido, em que eu tenho os compostos apolares. Por que induzido? Como eu disse, aqui eu coloquei só dipolo induzido, mas poderia ser dipolo induzido, dipolo induzido. Induzido porque não existe o dipolo, o nome diz induzido. Ele só vai acontecer em um momento em que você forçar ele a acontecer. Dipolo não existe em compostos apolares. Para quem não sabe, dipolo significa que você tem um lado positivo e um lado negativo, né? Tem polos, dois polos, dipolo. Composto apolar não tem polo. Eles interagem por dipolo induzido ou, né, forças de Van der Waals ou dispersão de London, casos compostos apolares. Não é o nosso caso. Nosso caso, aqui no momento, são forças polares. Forças polares, ele pode interagir através de dipolo induzido, também conhecido como dipolo permanente, dipolo induzido. Quem tem dipolo permanente, pessoal, são os compostos polares. E quem tem induzido são os apolares. Então, dipolo induzido, ou também conhecido como dipolo permanente, vou colocar aqui, ó, dipolo permanente, dipolo induzido. Aí a gente tem molécula polar com molécula apolar. Então aqui e a próxima é o nosso dipolo permanente, e acaba sendo conhecida como dipolo-dipolo,
que é entre moléculas que são entre moléculas polar. Errei ali. Eu escrevi ele não. Entre moléculas polares. Dipolo, também conhecido como dipolo permanente e dipolo permanente. E por fim, a mais forte de todas, a nossa querida ligação de hidrogênio. Para ter ligação de hidrogênio, eu brinco que precisamos ter FON. Hidrogênio ligado ao flúor ou oxigênio ou nitrogênio, interagindo com esses caras. Então aqui fica um resumo para você. Quanto mais para cima aqui, maior é a força. Ele falou que o composto é formado por carbono, nitrogênio e oxigênio. Então, ligação de hidrogênio não dá para ter. Dipolo induzido é meio complicado porque ele não falou nada de geometria. Geometria influencia na polaridade da molécula, é verdade. Mas como ele não falou nada, eu estou trabalhando com elementos de eletronegatividades diferentes. Então eu acabo criando polos nessa molécula. Então se eu crio polos, a interação entre as moléculas polares é do tipo dipolo. Então a interação que vai manter esses caras unidos, dipolo. Pessoal, esse tema ele é muito amplo e ele é um tema difícil. Eu coloquei um resumozinho aqui, superficial, para te orientar na questão. Se você ficou olhando assim, tem dificuldade, não acompanhou, quer uma ajuda maior, comenta para mim aqui, fala, pô Arthur, grava pra gente uma aula aí desse negócio de polaridade, interação intermolecular, porque eu não manjo bem não. Aí eu vou e monto uma aula para detalhar mais. Porque se eu fosse detalhar isso aqui, pessoal, esse vídeo ia durar 2 horas, né? Mostrando tudo, discutindo tudo muito em detalhes. Então eu coloquei bem superficialmente. Se você tem uma deficiência nesse tipo de conteúdo, comenta aí que a gente ajuda. Letra C. Uma opção para se proteger a tela de vidro comum é o uso das películas adesivas. Os adesivos são compostos por substâncias apolares e podem aderir a praticamente qualquer superfície. Qual a força intermolecular mantém a película colada ao vidro? Eu vou trocar o slide aqui, só porque aqui ele estava muito carregado já. Então, a gente sabe que é molecular, a gente sabe que é dipolo, ou também conhecido como dipolo permanente. E por fim, é apolar o adesivo. Pessoal, compostos apolares, só você voltar o vídeo ali um pouquinho, é aquele primeiro, né? É o chamado dipolo induzido. Isso aqui é até sugestão de gabarito. Eu prefiro chamar de dipolo induzido, porque aí fica claro, é uma molécula polar interagindo com outra polar. Mas você também vai encontrar, inclusive sugestão do gabarito, forças de Van der Waals. Ou dispersão de London também aparece. Por quê? Porque o adesivo é apolar, as espécies apolares vão interagir por dipolo induzido, ou dipolo induzido, mesma coisa, ou Van der Waals, ou dispersão de London. Qualquer uma dessas que você colocasse aí seria aceito na prova. Beleza, galera? Eu vou deixar aqui em cima para você mais uma vez o meu convite para você ir lá no Instagram, para você poder pegar aquele mapa mental, pegar outros, tem muitos outros mapas mentais, muitos outros resumos. E eu vou te pedir, pessoal, que todo mundo pede nas redes sociais. Se te ajudou, se inscreve no canal, deixa um likezinho pra gente aí, comenta e interage, né? Se tem algum pedido, tem alguma coisa, deixa aí embaixo, porque quando você compartilha, curte, comenta, as plataformas, seja YouTube, seja Instagram, elas entendem que você gostou do material e que o material está ajudando. Ela vai e divulga para o maior número de pessoas. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção, tenham bons estudos e valeu!